Olá, tudo bem com vocês? O tema, eu quero meditar hoje na essência do Evangelho, o cerne, o âmago do Evangelho. A leitura que eu quero ler hoje nessa meditação se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu quero falar hoje aqui da essência do Evangelho. Ela se encontra aqui nesta palavrinha aqui, no versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Antes de nós falarmos mais, eu quero começar vendo a etimologia da palavra, né? Vamos ver a etimologia dessa palavra, qual que é o significado etimológico dessa palavra. E a definição dela é essa aqui, ó. A palavra evangelho deriva do grego, é formada pela união de dois termos, eu, que quer dizer boa, e angélia, que significa mensagem, significa nova, uma novidade, significa notícia. Podemos definir a palavra evangelho como as boas novas, boas notícias, né? Essa formação de palavras gregas, eu, aqui no caso do evangelho, eu, que é boa, e angélia, que é a mensagem, ela existe em outras palavras, a mesma formação de prefixo grego com outra radical também grego ali, formando as palavras. Então, o evangelho é formada de boa mensagem, né? E nós temos outras palavras também que têm a mesma formação etimológica, eutanásia, né? Eutanásia. Thanatos é morte e eu é boa, boa morte. Quer dizer, uma eutanásia, na concepção da palavra, significa uma morte branda, uma morte sem dor, eutanásia. A outra palavra também que tem a mesma formação de evangelho, que nós conhecemos, é eufemismo. A palavra eufemismo. Eufemismo significa boa palavra. Quando você vai dizer para alguém que na família dele alguém morreu, né, você chega assim e fala assim, olha, infelizmente, né, faleceu. E você não quer dizer aquela coisa morte, morreu, você usa o termo assim, olha, pai, passou para o Senhor, passou desta para melhor, já está no andar de cima. Você está usando um eufemismo, você está usando uma palavra boa, você está falando ali uma coisa boa. Então o evangelho é nessa formação. Também vamos conhecer mais um pouquinho do evangelho. Nesse texto aqui, ó, evangelho. Marcos é o único que põe de início a palavra evangelho como título do livro. É uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia. Inicialmente significava a gorjeta que se dava ao carteiro portador de uma notícia. Então o evangelho, a palavra evangelho, antes dela se transformar no evangelho, na notícia boa, ela era o presente que a pessoa ganhava quando, a gratificação, a gorjeta, que a pessoa ganhava quando levava a notícia, né? Inicialmente significava a gorjeta que se dava ao carteiro portador da notícia. Se a notícia era boa, a gorjeta era maior. Depois, com o tempo, passou a significar a notícia boa trazida pelo portador. A boa notícia eram as ações dos reis e imperadores, sobretudo quando percorriam suas terras levando benefícios, dinheiro, distribuindo alimento, organizando gratuitamente diversões populares e libertando presos. Então a ideia do evangelho, antes dela se tornar a boa notícia, que era a mensagem, era o presente que a pessoa ganhava. Aproveitando desse significado, Marcos também quis oferecer aos membros de sua comunidade uma boa notícia. Só que a boa notícia era para os cristãos, Jesus de Nazaré, o Messias. Então,
foi uma evolução da palavra. Isso foi uma evolução da palavra. A palavra aí nesse contexto, ela era a gorjeta lá. E na Bíblia também eu encontro essa mesma coisa, essa noção de presente ainda de gorjeta. Lá em Samuel, 2 Samuel, nós encontramos essa formação da palavra evangelho no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 22. Nesse contexto aqui, nessa perícope, né, aqui tem uma perícope. Perícope é a divisão dos assuntos na Bíblia. Né? Quando você entra numa cidade, quando você está chegando numa cidade, você não vê lá perímetro urbano, quer dizer que naquele contorno ali da cidade, você tem que andar a 40 km por hora. Então está avisando, o motorista vai estar avisando, ó, perímetro urbano, 40 km por hora naquele perímetro. Está dizendo que ali tem uma cerca em roda, aquele período ali daquela cidade, que você tem que andar nessa velocidade. E quando nós estamos estudando na Bíblia, nós temos também que ver a perícope. Nós temos que ver aonde está inserido aquele assunto, onde é que está aquele assunto ali. Então o assunto aqui que nós vamos ler aqui, no 2 Samuel, versículo 19 a 22, ela está numa perícope. Essa perícope começa no capítulo 15 de 2 Samuel, aqui, quando Absalão, filho de Davi, revolta contra o pai e quer tomar-lhe o trono. Né? E essa perícope, dessa revolta de Absalão, a revolta de Absalão e a fuga de Davi, ela vai do capítulo 15 de 2 Samuel até o capítulo 19. Então é 15 até o 19 é esse assunto. Então dentro dessa perícope, eu encontro aqui o tempo que ainda o evangelho era a mensagem levada. Então aqui os homens de Davi venceram, né, os homens de Absalão, derrotaram. Então ganharam a batalha ali, no caso de Absalão, querendo usurpar o trono de Davi, do rei Davi, né, os homens de Davi venceram Absalão. E quando venceu ali, tinha que contar a notícia. Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, Joabe é o capitão ali de Davi, mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, mensageiro, você não vai ser o mensageiro hoje. Porém outro dia o serás, hoje não darás a nova, a notícia, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope, vai tu e dize ao rei o que viste. Então Joabe, o capitão ali, mandou, vai lá, o Aimaas, você não vai, mas o Joabe vai lá dar notícia para ele. Né? Inclinou-se, né, o Aimaas, inclinou-se a Joabe e correu, mensageiro correndo. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa o Aimaas, continua insistindo, eu quero levar a notícia lá para o rei, eu quero levar a notícia. Aí o Joabe falou para ele assim, seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Né? Então aqui, ainda o evangelho era o presente que ganhava. A pessoa chegava lá, levava a notícia, ganhava o presente. Quer dizer, pegava o evangelho, pegava ali o evangelho e dava para a pessoa. Só que como as palavras, elas com o tempo mudam, as palavras com o tempo, elas mudam, elas há uma transformação nelas. No caso do evangelho, passou a ser não o presente, mas a notícia, enfim, mudou para a notícia. Isso chama-se metonímia, mudança de nome. Troca, mudança, e numínia, nome, mudança de nome. E tem muita metonímia hoje, Gillette, por exemplo, né? Gillette. O objeto ali, o produto seria a lâmina de barbear. Mas como King Gillette inventou, fabricou lá e colocou o nome dele Gillette, a pessoa hoje fala da Gillette como sendo a lâmina de barbear. Isso foi uma metonímia, uma troca de palavra. Bombril também é outro exemplo, né? Deixou de ser esponja de aço
para lavar louça, para fazer limpeza, passou a ser bombril, foi metonímia, troca do nome do objeto pelo nome do fabricante, né, da pessoa ali. Omo também é outro exemplo disso, né? Deixou de ser sabão em pó, passou a ser chamado homo, né, no conceito popular das pessoas, né? Então esse metonímio. O evangelho aconteceu exatamente isso. A princípio era a recompensa, o presente, a gorjeta que a pessoa ganhava por levar aquela notícia. Depois passou a ser a própria notícia. Agora já no contexto de notícia, sendo levada a notícia, né, da Boa Nova, nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 52 de Isaías, nós encontramos essa, já com o termo da notícia. Ó, o que está ali? Isaías 52, 7. Profetizando já, Isaías profetizando Jesus, as boas novas aqui. Ó. Versículo 52, Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. Olha, é tudo o evangelho, levando o evangelho. Que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, ó, o mensageiro aqui, o teu rei reina. Ó, que bonita essa passagem aqui, ó. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Evangelho, boas novas, né? Boa nova, boa mensagem, boa notícia, que faz ouvir a paz, que anuncia boas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias, né? Eles erguem a voz juntamente e exultam. Aqui o atalaia, aquele que está lá em cima dos muros, observando o mensageiro vindo de longe, né? Ele juntamente com o mensageiro que vem lá trazendo a boa notícia, ele grita: eis o grito dos seus atalaias, eis que erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompeis em júbilo, exultais a ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aqui nesse sentido aqui de Isaías está usando o termo que era comum na época, quando o mensageiro vinha trazendo a boa notícia. Como é que é as coisas? Ia para a guerra, ia para a batalha, na batalha ia o rei, né? Ia todo o seu exército, todinho o seu exército ia para a batalha. Na cidade ficavam os velhos, ficavam as crianças e ficavam as mulheres. Na cidade ficavam esse pessoal e o rei e o exército ia na batalha. Aí ficava aquela expectativa. Será que perdeu a guerra? Será que ganhava a guerra? Ficava aquela expectativa. E já se passava dias, e a cidade ali sem segurança, só com os velhos, mulheres e crianças, e o rei na batalha, ficava aquela insegurança, o povo apreensivo, e agora? O que aconteceu? Será que está acontecendo na batalha? Então, a boa nova, o mensageiro vindo, por isso que Paulo usou esse trecho aqui, lá em Romanos 10:15, né? Que conformosos, ele usou esse termo aqui, ó. Veja bem, o pessoal naquela ansiedade, naquela aflição, angústia ali, naquela aflição, e de repente vê alguém correndo lá, correndo. Pelo olhar do sentinela, olhando lá, a pessoa correndo, trazendo a notícia. Está trazendo a boa notícia, nós vencemos a guerra, nosso reino foi vitorioso, nós não vamos morrer, nós somos livres. Imagine a felicidade, a alegria, nós não vamos ser escravos, nós não vamos ser mortos. Ai, que alegria, aquela coisa tão gostosa. E é nesse contexto de guerra, veja bem, quando Jesus veio na Terra, evangelho, existia a palavra evangelho já existia, mas existia o evangelho nesse contexto que eu estou falando aqui, no contexto de vitória, de solução, de alívio, de paz, de vida.
veio nesse sentido, todo mundo conhecia esse sentido da palavra. Mas Jesus, ele veio para dar a salvação para nós nesse contexto de alegria, nesse contexto aí de felicidade, de alegria, nesse contexto que a palavra é evangelho. E Marcos entrou exatamente nisso. Começou o evangelho de Marcos já falando dessa coisa gostosa, Daí eu pensei, bem, então eu vou ver qual que é a essência do evangelho. Hoje, a primeira coisa que você fala de evangelho, você faz evangelho. Evangelho é as boas novas, é a mensagem de Jesus. Falou evangelho, evangelho é a mensagem da salvação trazida por Jesus. Vamos evoluindo um pouquinho mais. Evangelho são os 4 livros, os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho, tem esse contexto. Aí eu pensei, não, vamos pegar a essência, vamos procurar a essência, o que é o evangelho, o que significa realmente o evangelho. Aí, nesse sentido, com a mente de Isaías lá atrás, que eu pensei assim, vou falar sobre o evangelho, né? Aí, veja bem, a leitura que nós lemos aqui, de Marcos 16, 14 a 18, ela também está dentro de uma perícope. Ela está dentro também de uma perícope, uma porção da palavra aqui, uma divisão aqui da palavra, né? Está cortada dentro de um assunto aqui, ela está dentro de um assunto. Ela começa, a leitura que nós lemos de 14 a 18, está dentro de um trecho aqui do capítulo 16 de Marcos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas onde é que está? Esse texto está inserido dentro de um contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Está dentro da ressurreição de Jesus. Ressurreição. Jesus ressurgiu, venceu a morte, pegou a chave do inferno e da morte, venceu, vitorioso. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo, Os Portões do Inferno, né? Os Portões do Inferno, dá sequência nesse assunto que eu estou falando aqui. Mas está dentro aqui, dentro desse contexto aqui, né? Ali no versículo 9 de Marcos 16, 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, né? Então a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado confundiu ele com o jardineiro ali do horto, né? Confundiu com o homem que cuidava ali daquele horto ali. Ela confundiu ele com ele. Onde é que puseram o meu mestre? Aí ele começa a conversar com ela descobre que era ele, né? Quer tocar nele. Apareceu a Maria, né? Ao qual expeliu 7 demônios. E partindo ela, Jesus ressuscitou. Aí apareceu a Maria Madalena, né? E ela foi correndo contar, né, para os discípulos lá. E partindo ela foi anunciá-los aqueles que tinham aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam, né? Então ela foi anunciar para eles. Estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha aí, não acreditaram na ressurreição. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho do campo. Aqueles 2 de Emaús lá, que caminhando, aquilo ali é lindo, caminhando com ele. Jesus começa a discorrer desde lá dos profetas, e começa a discorrer tudo, a palavra dele ali. Eu acho linda essa parte. O próprio Jesus falando dele no contexto da Bíblia, falando para eles ali no caminho de Emaús. Aí quando chegaram em Emaús ali, Jesus fez de conta que ia passar um pouquinho. Não, mas chega, já está tarde, vamos chegar em casa. Chegaram lá na mesa, na hora de comer ali a refeição, Jesus pegou o pão assim, deu graça assim, naquela hora abriu os olhos deles. Aí eles falando assim: mas você não notou que ardia o nosso coração? Ardia, quando ele vinha falando para nós no caminho a respeito dele no caminho, você não notou que ardia o nosso coração ali? Eles voltaram para Jerusalém, voltaram lá. Depois disso manifestou, tá? Indo eles a anunciar os demais, mas também desses dois, eles não deram crédito, não creram de novo.
Maria Madalena falou, não creram. Veio os dois discípulos de Emaús, Jesus esteve conosco, no partir do pão reconhecemos que era ele sumiu, e daqui a pouco Jesus chega ali. Finalmente apareceu Jesus aos 11, estando eles à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aí Jesus chegou e deu um sabão neles. Jesus pegou ali, censurou eles. Mas que coisa! Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar o terceiro dia, que a morte não ia me segurar, eu ia vencer a morte. Falei um monte de vezes para você. Lembra que eu falei de vocês que, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia? Vocês lembram daquela história lá? Vocês estão lembrados? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, eu também ficarei 3 dias no seio da terra. Jonas saiu do ventre da baleia, eu também iria sair do ventre da terra. Vocês não estão... Jesus passou um sabão neles. Jesus pegou e falou, olha isso aqui, tá vendo? Ressurreição, ressuscitei, venci a morte, derrotei o inferno, tenho a chave do inferno e da morte, eu sou vitorioso. E depois desse sabão mesmo ali na frente deles, Jesus falou assim, agora vem o versículo, agora vem aqui, Evangelho. Escute aqui, agora vem o Evangelho. E disse Jesus, depois do sabão, agora sim, vocês estão crendo agora? Então ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tema do vídeo de hoje, essência do Evangelho. Qual que é a essência? O Evangelho não é entreter. O Evangelho não é para você chegar num ambiente, como é gostoso ficar aqui, que bom ouvir esses hinos maravilhosos, que é bom, esse pregador me faz rir, que gostoso, eu estou me sentindo tão bem aqui nesse ambiente, aqui eu estou desparecendo, eu estou aqui me distraindo aqui. Sabe o que os imperadores faziam? No tempo da Roma antiga, lá no tempo de João, o evangelista João, sabe o que o imperador de Roma fazia? Dava pão e circo para o povo. Pão e circo. Hoje tem pão e circo, povão. Vem aqui, vamos botar aqui no Coliseu, aqui vamos encher, aqui vamos botar... Hoje vai ser animais, vai ser gladiadores contra gladiadores. E o povão lá, batendo palma, e se divertindo, e os gladiadores se matando lá dentro. Hoje vai ser gladiadores versus animais. Leões, feras, urso, elefantes, e o povo lá, pão e circo, pão e circo, pão e circo, só pão e circo. Hoje vai ser uma batalha naval, fechava-se lá o Coliseu, enchia de água, vai ser uma batalha naval com navios. Hoje nós temos aí a Netflix, os programas de televisão, você vê lá você fica distraído. Sabe qual que é o Coliseu de hoje? Sabe qual que é o pão e circo de hoje? É você não se preocupar com a vida eterna. O Coliseu de hoje, o pão e circo de hoje, é você não se preocupar com o espiritual. Não, tá bom, eu estou me divertindo, estou aí ligado nos movimentos, das diversões da vida. E é isso que Satanás quer. Satanás quer exatamente isso, que as pessoas fiquem cegas em relação ao Evangelho. Que fiquem cegos essa mensagem, olha, Jesus morreu por nós, Jesus nos salvou, nós temos a vida eterna, nós temos depois desta vida, nós temos a vida eterna, nós temos paz com Deus, e o que o inimigo quer? Quer que as pessoas fiquem cegas. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, no versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de novo, para não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, o Evangelho tem que ser pregado, a essência dele, Jesus venceu a morte, Jesus derrotou o inferno, se você crê em Jesus, ide por todo mundo pregar a toda criatura. Quem crer, se você crer, você vai ser salvo. A essência do Evangelho, a pregação do Evangelho é que Jesus salva. Só que tem uma coisa interessante. A notícia só é boa, entenda aqui, a notícia só é boa para quem está esperando e quer. Por isso que Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para aqueles que se acham na necessidade. Não, eu preciso de Jesus mesmo. Preciso aceitar Jesus, eu preciso entregar minha vida para Ele. Do jeito que eu estou vivendo, eu vou para o inferno.
Se eu não tiver uma mudança na minha vida, se eu não tiver um encontro pessoal com Cristo, eu estou perdido. Eu preciso, é você lá na cidade. E de repente vem o arauto lá, vem o mensageiro lá, vem lá ele falando, anunciar o evangelho. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que vem, e você está lá angustiado. Eu preciso de Jesus mesmo. Preciso dar um jeito na minha vida, preciso ter um encontro pessoal com Deus, eu preciso ter... Então, a mensagem só é boa, a boa notícia para quem necessita. E o inimigo, Satanás, o Deus desse século aqui, de 2 Coríntios 4:4, ele está cegando a visão das pessoas com entretenimento. As pessoas estão se entretendo, estão com entretenimento. Então, o foco do evangelho, eu falei da eclésia no vídeo passado, no vídeo As Portões do Inferno. O foco da eclésia, né? O foco da eclesia, a palavra grega, é a igreja. O foco dela, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Jesus ressuscitou, Jesus salva, mas a pessoa que recebe o evangelho, que recebe a boa notícia, ela tem que ser boa para ela a notícia. Senão ela vai dizer, não precisa. Eu não preciso de Jesus, não preciso do evangelho, tá bom como tá. Meus celeiros estão fartos, eu tenho meus celeiros aí lá lotados. Esse ano deu muito, esse ano tá abarrotado, esse celeiro. Então eu tô pensando, eu vou derrubar esses celeiros antigos, esses celeiros velhos que tem aí, que não tá cabendo a minha produção, da minha vida aqui. Eu vou falar para minha alma, descansa, dorma, descansa, deita, dorma, eu tenho muito, para muito tempo. Louco, se hoje pedir a tua alma, e agora? O que você fez do evangelho? Então a essência do evangelho é Jesus venceu a morte, derrotou. Aí tem uma palavra linda que eu encontro aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25. No diálogo ali com Jesus e Marta, né? Marta estava ali falando com Jesus ali a respeito de Lázaro, o irmão dela que tinha morrido. Aí Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Tá vendo? Então a mensagem do evangelho é uma mensagem linda, maravilhosa. A essência do evangelho é a salvação da alma. É você ter consciência, não, eu sou uma pessoa salva. Porque eu tenho Jesus na vida, eu tenho convicção do evangelho, Existem pessoas, escute aqui, é interessante isso aqui. Existem pessoas que dizem que a pessoa não pode ter certeza de salvação. Existem pessoas que dizem assim que não pode ter certeza de salvação. Mas, escute aqui. Eu encontro na Bíblia, no livro, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é Romanos 8, aqui mesmo. Romanos capítulo 8, versículo... Isso aqui é para dizer para aqueles que dizem que salvação, nós não temos certeza. Nós temos que viver nesse mundo aqui uma roleta russa. Eu não sei, eu vou vivendo aqui, de repente, eu não sei se vai sair a bala na roleta russa aquele dia de salvação, ou se não, vai pifar, eu não sei. Não é assim. A Bíblia diz aqui que o próprio Espírito, olha, escute aqui, Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, minúscula, que é eu, você, nós, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glorificados. Então, o que Jesus disse aqui no livro de Marcos 16 aqui, ó. O que ele falou aqui nesse trecho aqui? Marcos 16, 15. E disse Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tá, beleza. Agora vamos para João. Vamos para João agora. João 1. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda
Criatura. Criatura, né? Beleza. Analisa aqui agora para você ver aqui, ó. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crer, beleza. Voltamos aqui para João. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem o quê? Feitos o quê? Filhos de Deus. Quer dizer que a partir do momento que a pessoa crê no ID de Jesus, que crê que precisa de Jesus e crê nele, abre o coração, né, se converte a Jesus como Salvador, crê na palavra, ele passa de criatura para filho. Ele passa de criatura, como todo mundo é criatura, ele passa de criatura para filho. Mas a todos quanto o creram, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a essência do Evangelho é crer em Jesus como Salvador, aquele que venceu a morte, que tirou você, resgatou do inferno, mas só que para isso você tem que querer. Você tem que querer, não, eu preciso mesmo, eu preciso, né? Essa vida minha aqui não é nada sem Jesus na minha vida, sem esse encontro pessoal com Ele, não é nada aqui, é isso, a notícia é boa para quem necessita, para quem abre o coração e precisa de Jesus, é coisa linda essa essência do Evangelho, essa coisa maravilhosa de ter Jesus, de ser um salvo, de caminhar com Jesus na terra. E mais nesses dias hoje estão passando de tanta tribulação, tanta luta. O mundo de hoje, na situação que está hoje, você precisa de Jesus na vida, você precisa dele, dessa fé, essa fé que vence o mundo, essa fé que vence, derrota o mundo aí. É coisa maravilhosa. Então a essência do Evangelho é mudança de vida, é uma transformação, é ter uma consciência e dizer assim, não, eu sou um salvo. Por quê? Por que você é um salvo? Porque eu sou filho de Deus, eu sou filho. Passei de criatura, né? Porque eu creio, eu necessitei de Jesus, eu preciso dele, eu passei de criatura para filho. E agora eu tenho Jesus na vida agora, e o próprio Espírito, que eu falei para vocês agora há pouco, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se você é filho, você é salvo. Você é co-herdeiro com Cristo. Precisa ter essa experiência, essa coisa gostosa, esse poder do Evangelho. O poder do Evangelho tem um poder muito grande, uma coisa muito tremenda. Satanás fica confundido com um crente cheio do Espírito Santo, fica confundido com uma pessoa que realmente tem essa boa nova, essa notícia boa, essa coisa linda que é o Evangelho. Coisa linda. Para finalizar, eu quero falar uma história de Salomão. Salomão, o homem mais sábio da terra. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Certo dia chegou alguém lá para Salomão e falou assim, hoje eu pego Salomão numa armadilha. Ele pegou um passarinho pequenininho, tipo um beija-flor, um passarinho que cabia dentro da mão. Um passarinhozinho bem pequenininho assim, bem pequenininho, colocou na mão dele. Hoje eu pego Salomão. Salomão é muito sábio, muito inteligente, eu vou pegar Salomão hoje. Aí chegou lá, de longe assim, Salomão, o que eu tenho na minha mão? Tá vivo ou tá morto? Olha o que o cara falou. Hoje eu pegar Salomão na armadilha. Salomão, o que está na tua mão? Tá vivo? O que está na minha mão, Salomão? Tá vivo ou tá morto? Se ele responder que tá vivo, olha o que o cara fez. Se ele fala assim, não, tá vivo. Eu aperto um pouquinho, sufoco um pouquinho, o passarinho morre. Daí eu abro a mão, Salomão, o passarinho tá morto. Se ele falar que o que está vivo na minha mão tá morto, eu abro a mão e solto, o passarinho voa. Então Salomão vai cair hoje. Foi essa a ideia. Essa história, esta Bíblia, não está na Bíblia. Na Bíblia está aquele das duas mães que levaram lá o filho morto de uma lá que trocou. Né? Esse outro não está na Bíblia. Essa vem das histórias. Aí Salomão de longe olhou assim e falou assim, olha, o poder da vida e da morte está na tua mão. Salomão que está na mão está vivo ou está morto? Salomão pensou um pouquinho, o poder da vida e da morte está na tua mão. O Evangelho é a mesma coisa. Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. E quem não crer será condenado. Está na mão das pessoas.
Amém? Que Deus te abençoe.